Fala aí, turma do canal Multigiro, tudo bem com vocês? Vou mostrar para vocês hoje aqui a confecção da caixa de Pandora aqui. Vou passar na medida do possível a quantidade de detalhes aqui, qual a função e as dimensões e especificações aqui, da maneira mais resumida possível. Aqui na parte externa, a gente tem uma largura aqui, total próximo de 27 centímetros. Vamos pegar na mediana aqui, 27 centímetros, e um comprimento total de 50,5 da base, né, ao outro extremo aqui, a média de 50 centímetros e meio. Isso vai depender do material que você vai utilizar. Aqui no caso, eu utilizei cantoneiras que sobraram de cremalheira de portão deslizante, né, automatizador de portão, onde tem aquelas barras dentadas, né. É um material que sempre acaba sobrando de alguma manutenção. E aqui eu dei alguns pontos de solda, fiz essa estrutura travadinha, uma base ali. Aqui essas cantoneiras na posição inversa aqui, para servir de alça de carregamento, né. Esse material aqui é a forração de móveis, vem no fundo do guarda-roupa, coisa assim, tipo um madeiritezinho. Ele deve ter aí uns 4 milímetros de espessura, mais ou menos, né. E o material isolante que tenho aqui é o isopor, aquelas placas de isopor que você compra em papelaria, com espessura de 10 milímetros, 1 centímetro, né. E o tamanho de área dele, 1 metro por 50 centímetros, né. Então 50 centímetros por 100 centímetros. Isso foi suficiente para fazer as 4 laterais, o fundo e a tampa do isolamento ali, né. E no meio, como recipiente, eu tenho uma lata de tinta usada. Essas latas que antigamente se falava 18 litros, hoje vem com uns 16 litros de produto, né. Poderia usar algum outro recipiente, mas para mim aqui eu utilizei sobras de material para ter um custo praticamente zero, né. A única coisa que eu comprei foi essa placa de isopor, acho que custou uns R$6. Bem medido, deu certinho para fazer tudo. Então a lata dentro, que é o recipiente principal, né, o resto é só isolação estética e uma maneira de dar uma estrutura para transporte, né. Dentro a lata tem 23,5 por 23,5. Então daí acrescentou 1 centímetro de isopor cada lado e mais uma folguinha. Eu cortei a placa aqui com 25 e 25, e do outro lado cortei ela um pouquinho maior para ela fazer a emenda, né. Usei cola de EVA, isopor, né, para emendar as placas, para fazer um invólucro de proteção e isolamento em tudo, né, nas 4 laterais, no fundo e na tampa, né. Então fui pegando a lata, sobrepondo a lata com isopor, depois sobrepondo a lata com esse aqui que ficou um pouquinho maior, daí esse aqui já ficou 25,5 por 25,5, para cobrir também o isopor, que tinha 25. Dentro do isopor ficou os 23,5, que daí eu encaixei a lata dentro do isopor, o isopor dentro dessas proteções e essas proteções dentro dessa estrutura, que ficou com 27,5, e o total 50 centímetros, né. E daí nessa parte aqui, a lata, pelo que eu me recordo, tem 35 de altura. Então tem um pouquinho mais na estrutura aqui, para sobrar espaço para o isopor e aquela placa do fundo e a placa de cima, né. E a utilidade disso aqui é fazer uma espécie de uma estufa para armazenar produtos mais perecíveis à umidade, né. Aqui no caso eu estou usando para eletrodos, mas poderia ser se você fizer uma automação ali de temperatura diferente, poderia ser uma chocadeira, poderia ter outra utilidade, né. Aqui eu tô tendo um pouquinho ainda de perda de temperatura, mas é pouca coisa. Aqui tá tendo 37 graus, 32, 34, 33. E a temperatura ambiente aqui hoje tá no entorno de 25 a 27 em média, 25 a 27 graus, né?
Então há uma pequena perda, mas em comparação eu tentei fazer com a lata direto, sem material isolante, aí a perda é imensa. Tem que aumentar a fonte de calor em 3 a 4 vezes para manter a mesma temperatura. A temperatura interna hoje está em 58 graus. Aqui hoje é um dia considerado frio, 25, 27 graus. Na mediana do ano aí geralmente está entre 32 a 45 a temperatura ambiente, né? E daí essa temperatura aqui, ela perdeu um pouquinho, porque eu abri aqui para visualizar, né? Mas ela, hoje um dia frio ela fica em torno de 60. Um dia extremamente quente ela fica em 80, a temperatura interna. Então a mediana ali de 70 graus. Para minha utilização aqui é o suficiente. Eu estou usando como fonte aqui 12 volts, tá ligado na rede em 220, mas eu estou usando uma fonte aqui 12 volts porque eu estou aproveitando como fonte de calor lâmpadas incandescentes que eu tenho aqui 12 volts para utilizar esse material que não vai ter outra utilidade, né? Então conforme for queimando eu vou substituindo. Aqui eu coloquei uma tomadinha só para adaptar num plug. O dia que essas lâmpadas queimarem, eu só tiro essa adaptaçãozinha aqui, plugo na tomada e coloco uma lâmpada incandescente, ou hoje as lâmpadas halógenas, né, para geração de calor. Só se for uma halógena, ela vai ter que ser um pouquinho mais potente, porque ela gera um pouco menos calor do que a incandescente tradicional, mesmo antiga, né? Aqui eu reaproveitei todo o material aqui, ó, o isopor, o que eu cortei aqui, eu fiz a isolação em cima da tampa da lata de tinta. O que eu cortei dessa madeirinha aqui que recobre aqui tudo, eu fiz também em cima da tampinha aqui para proteger o isopor. Aqui é uma abraçadeirinha de segurar cano de água, eletroduto e tal, né? Aqui é só um fio que tá sobrando aqui por enquanto, que é um aterramento massa que eu não utilizei ele. Dentro tem a ligação com um soquete, né? Para fixar a lâmpada, vou abrir aqui. Ó, tá um soquete de porcelana. Essa madeirinha aqui tá servindo mais como peso, né? Para segurar a tampa fechadinha. A tampa de tinta tá ali no meio, um sanduíche, né? Então aqui é mais para fazer peso. Aqui no soquete chega a temperatura próxima de 100 graus, mas não o suficiente para provocar um incêndio, alguma coisa assim, né? E dentro eu tenho eletrodos aqui de solda, né? Ali tá a sonda da leitura da temperatura. Aqui eu consigo pôr tranquilamente 20 kg de eletrodo. 4 caixas de 5 kg aqui. Daquele eletrodo padrão, por exemplo, 2,5 mm, né? Eletrodo revestido. 3,25. Eu posso pôr aqui 4 caixas de 5 kg tranquilamente. No meio fica o espaço livre para a lâmpada, né? Uma boa circulação de ar e tudo mais, né? Aqui a lâmpada incandescente, eu estou usando uma de 40 watts para atingir essa temperatura. Como não é um forno de recozimento, para eliminar a temperatura, a umidade do eletrodo, é só para manter, não é para ressecar, né? Se fosse para ressecar, aí geralmente usa fornos aí de 120 graus, 150 graus, dependendo do eletrodo, até mais, né? Mas o objetivo não é ressecar o eletrodo, que daí ele ficaria numa temperatura alta ali por 15 minutos, 1 hora, 2 horas, dependendo do eletrodo e da umidade, né? Aqui não, é uma estufa permanente para ele só permanecer seco, né? Para você armazenar ele. Então não fiz nenhum controle de temperatura, ali tá só para mostrar para vocês mesmo a temperatura. Ó, agora eu abri e caí um pouquinho de novo. Mas se tivesse fechadinho hoje, um dia frio, estaria ali 60 graus. E um dia quente, 70, no máximo 80. Então aqui ficou funcional para o que eu preciso. Fácil de carregar, transportar, não ocupa muito volume. Não preciso nenhum controle de temperatura para o meu uso aqui. Essa mediana aí de 70 graus é suficiente. Essa fonte, depois futuramente se eu utilizar outra lâmpada, como eu disse, eu elimino ela. Então é tudo sobra de material, sobra de lâmpada, sobra disso aqui. Só comprei o isoporzinho mesmo, né? Ficou bem prático, funcional aí, tá cumprindo bem a sua função. Bem melhor a questão da soldagem do eletrodo sem umidade, né? Como eu uso com uma certa frequência a solda elétrica, mas não num volume grande assim para estar queimando muitas caixas de eletrodo
a ponto de não acumular umidade, né? Então, para armazenar, não ter perda do material aí, eu fiz isso aqui. Daí você mantém ela para uma validade maior, né? Aqui, desligou aqui, tá muito tempo ligado ali, por proteção, né? Então é isso aí, pessoal. Aí se alguém achar interessante, quiser copiar para o seu uso, se for eletrodos maiores, tal, que você precisa de mais comprimento ali, pega um outro tipo de invólucro, de armazenamento, né? Talvez poderia ser até um cilindro de gás de refrigeração, um recipiente daqueles extintor maior, várias ideias aí que você pode bolar, né? Só tô passando aqui o conceito, a ideia, beleza? Se alguém quiser copiar aí, fica à vontade. As dimensões vai depender do que você vai usar no recipiente interno e o material que você vai fazer para a estrutura, né? Para o isolamento. Se for placa maior de isopor, vai conter melhor a temperatura, mas aqui para o meu uso já é suficiente. Geralmente a temperatura externa aqui está bem elevada, então isso favorece a não haver muita perda, muita troca de calor entre a parte interna e externa, né? Então é isso aí, galerinha. Quem curtiu, gostou aí, deixa seu like aí, compartilha com quem tiver interesse. E não esqueça aí de deixar seu comentário, curtir aí se gostou, se não gostou também dá o dislike, beleza? Não se esqueça de inscrever no canal aí e tentar angariar novos inscritos aí para o canal continuar em crescimento aí, se você achou que foi algo que te agregou em conhecimento e em utilidade, ok? Valeu, galerinha, até a próxima!